Olá a todos que nos acompanham aqui no Portal Metrópolis. Eu sou Isadora Teixeira e estou no estúdio da redação hoje com a minha colega Samara Schwingel, recebendo a governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Seja muito bem-vinda, governadora. Governadora, nos últimos dias, nós noticiamos tristes casos de gestantes que faleceram na rede pública do Distrito Federal. O que a senhora tem a dizer sobre esses casos e o que fazer para evitar que outros semelhantes aconteçam? Você imagina, né? Eu sou mulher, sou mãe, tenho 2 filhos. Então, realmente, a gente fica indignada. Nós tomamos todas as providências administrativas do que aconteceu. Estão sendo apuradas. Nós abrimos as imagens para a polícia. Mas, realmente, a gente primeiro quer ser solidário com as famílias, né? Se solidarizar com as famílias. E estamos realmente mudando a forma do protocolo aqui no Distrito Federal. Hoje nós temos aí um prontuário que não é digital e nós estamos mudando isso para o prontuário ser digital desde o atendimento na unidade básica de saúde até o atendimento aí na atenção especializada, que é na alta complexidade também. Então, eu tenho feito altos investimentos na área da saúde. Eu peguei a saúde realmente muito sucateada, com falta de profissionais, com falta de atenção e de cuidado. Nós estamos investindo aí em contratação de sistemas para que a gente possa unificar tudo em um prontuário único e também juntar os sistemas do IGES com a Secretaria de Saúde e realmente investir na humanização e cada vez mais na qualificação e na reposição e aumento de mão de obra também. Antes, no último dia de nomeações, nós fizemos 709 nomeações na rede pública de saúde. E contratamos e também abrimos orçamento para contratação de 508 médicos. Fizemos também nesse menos de 90 dias uma contratação do privado para 20 mil cirurgias, uma contratação de 200 mil consultas. Ou seja, há uma prioridade de investimento, de olhar, né? Então, realmente, o governo do Distrito Federal não vai tolerar nenhum tipo de falta de prestação de atendimento. A ingerência, a imperícia e a imprudência, ela é o profissional que responde, né, pessoalmente por isso. E o Estado tem que prover todas essa recomposição de mão de obra, só de investimento que nós estamos fazendo, de reformas. E se vocês olharem no meu Instagram, toda semana eu estou entregando alguma coisa na área da saúde. São pequenas reformas, UTIs que estão sendo reformadas, né, salas, centros cirúrgicos. Então, eu tenho, dentro do Hospital de Ceilândia, para você ter noção, nós temos 30 pontos de reforma. No HMIB também. Então, a gente está investindo muito. Mesmo assim, é uma área muito grande, que ficou muito tempo desassistida. E em 90 dias você não consegue transformar tudo que você precisa de transformar. Mas nós estamos aí com força total de trabalho e realmente fazendo todas as investigações para apurar as responsabilidades. Governadora, essa questão da falta de profissionais, ela é histórica e todo governador, todo gestor cita isso. Por que esse problema ele perdura por tantos anos? Por que é tão difícil de se resolver essa situação? Olha, no caso dos médicos, se eu não tivesse na vedação eleitoral, a gente faria uma recomposição salarial com esse profissional. É um profissional que eu não tenho ele em abundância, eu não tenho nem fila de reserva dele, fila de cadastro reserva eu não tenho. Então você precisa de trazer um salário que seja compatível com o salário de mercado, senão ele não vai querer ficar na rede pública. Isso é uma lei da oferta e da demanda, né? E esse profissional precisa de ser bem cuidado, como também todos os outros profissionais da rede pública de saúde. E eu tenho certeza que se a gente tivesse feito uma reestrutura, nós temos 2 carreiras dentro da saúde que precisavam de um olhar muito forte. Os GAPs também, que precisam desse olhar, e os nossos médicos, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros também, mas esses 2 estão realmente muito prejudicados. Os GAPs em termos de recomposição salarial é a carreira que recebe pior do Estado e são uma categoria muito grande, e também a carreira de médicos. Governadora, a senhora sancionou uma lei que estabelece limites para a cobrança de dívidas de clientes das concessionárias de energia e água. De que forma isso vai impactar a vida do cidadão? Olha, essa é uma legislação que foi muito importante eu ter feito. Nós elaboramos e mandamos para a Câmara Distrital, porque era um absurdo o que estava acontecendo
E as pessoas mais humildes eram as mais vulneráveis, porque não sabiam nem aonde recorrer. Às vezes os protestos eram maior do que a própria conta de água. E muitos erros acontecendo. Então a gente criou toda uma legislação para proteger as pessoas. Não pode ser protestado mais sem notificar. Né? E isso tem todo um regramento. As pessoas vulneráveis também no projeto ficaram protegidas. As pessoas que estão no CAD único. Ou seja, é um olhar para as pessoas que mais precisam. Eu chegava às vezes na cidade, as pessoas estavam desesperadas, com contas erradas, sabe? Então veio para proteger essas pessoas. Eu tenho certeza que foi o caminho certo. A gente teve até uma discussão interna, porque a CAESB, né, fez a discussão dela como empresa, eu falei, olha, não tem conversa. Não tem conversa. A CAESB e as outras prestadores de serviço vão ter que se organizar para prestar um serviço de qualidade, para não ter erro em conta e para dar dignidade para o consumidor, né? Governadora, no início deste mês de julho, passou a valer uma lei polêmica que trata da internação involuntária de pessoas em situação de rua. Como fazer com que isso seja realizado de forma humanizada? E uma outra pergunta, para onde vão essas pessoas? Olha só, é toda uma rede de acolhimento. Uma rede de acolhimento onde eu tenho sedes, Secretaria de Justiça e Cidadania, eu tenho Secretaria de Saúde, porque cada uma delas fazem um tipo de atendimento. A SEDES, ela faz o atendimento social. A Secretaria de Justiça faz o acolhimento das pessoas que estão aí com problema de drogas, de uso de drogas, né, que vão ser internadas em comunidades terapêuticas. E a Saúde, ela faz o atendimento das pessoas que precisam de internação. Nós mudamos isso porque nós criamos uma rede mesmo. Eu dobrei a capacidade para acolher essas pessoas nessas secretarias com os diferentes atendimentos e acolhimentos, para que a gente pudesse ter um olhar. Nós mapeamos, nós estamos com os pontos de vulnerabilidade todos mapeados e vamos fazer esses acolhimentos. Já começamos a fazer, entendeu? E aí eu tenho condição, com a legislação, de que o meu servidor público possa fazer o acolhimento de forma adequada. E tem algumas situações que eles ficam em surto e colocam a vida deles e a vida de outras pessoas em risco, que agora eu posso fazer a internação involuntária e humanizada. Só que ela tem todo um critério. Ela é acompanhada pelo Ministério Público, ele é notificado, entendeu? Tem prazo. O que eu não posso deixar é como estava, entendeu? Como se a cidade não tivesse aí um olhar para essa situação. E vem se agravando, vem crescendo. Casos que as pessoas estão colocando a vida delas em risco e a vida também até do próprio morador que está em situação de rua, porque às vezes ele está sob efeito de drogas, de álcool, né? O ano passado 5 se mataram, morreram, né? Então eu tenho certeza que foi uma legislação muito ampla, mas que dá condição hoje das minhas secretarias fazerem esse acolhimento. Governadora, nessa terça-feira a senhora esteve em uma reunião com o presidente do Banco Central para tratar da questão do PRB. Qual que é a atual situação do banco nesse momento? O problema de liquidez, nós vencemos o problema de liquidez. Nós vamos publicar o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele precisa ser publicado após a assinatura do empréstimo. E nós fomos ter uma reunião técnica com o Banco Central para saber se a gente tinha a condição de fazer algumas decisões técnicas do balanço contábil, que foi levada pelo presidente Nelson do banco para lá. E aí uma conversa que foi levado documentos, mas é parte técnica, né? E após essa reunião, a gente espera que rapidamente os bancos e o FGC possam assinar. Já pode falar em uma data para esse empréstimo? Eu não falo data porque se dependesse só de mim, né? Mas depende do chefe desse consórcio, que é o Banco do Brasil, dos outros bancos e do FGC. Governadora, em relação à pré-campanha eleitoral, às eleições, na semana passada o ex-governador Ibanez Rocha anunciou que desistiu de ser candidato ao Senado. Como é que a senhora viu essa decisão? Uma decisão de foro íntimo, né, pessoal? Ele colocou que queria cuidar da vida dele, das familiares, então é uma decisão que ele toma, né, aí em cima da análise pessoal dele. Governadora, não é segredo que a senhora é amiga da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela vai ser candidata ao Senado ou não aqui pelo DF? Olha, a nossa expectativa é que ela seja candidata. Eu acho que ela é um ativo muito importante, está em primeiro lugar nas pesquisas. Então que ela seja candidata, né? E que ela faça aí
com certeza aquilo que as pessoas do DF, né, não é uma candidata que não aponta na pesquisa, é uma candidata que tem aí hoje a preferência do brasiliense. Então, nós somos poucas mulheres, né? E eu sempre falo que a gente precisa de participar da política e a ideia é que ela participe, né? Isso vai depender dela, mas no que depender de mim, eu vou trabalhar para que ela realmente seja a nossa candidata. Governadora, a gente pode dizer quem é o seu candidato à presidência da República? Pode, claro. Meu candidato é o Flávio, PL. Nós estamos coligados com o PL. Nosso candidato à presidência é o Flávio. Para finalizar, o que a população pode esperar desses últimos meses da gestão Celina Leão em 2026? Olha, muito trabalho. Em 90 dias nós contratamos 20 mil cirurgias. Eu entreguei 300 ordens de serviço no GDF na sua porta. Eu estou levando água e luz para quase 50 mil pessoas que não tinham aqui no DF iluminação pública e nem água potável. E nós demos um ritmo muito acelerado. Nós estamos entregando 10 mil lotes, já entregamos 400 para as pessoas com deficiência lá na Ceilândia. Fizemos e assinamos um decreto. Voltamos a entregar o lote unifamiliar, que ele é rápido, a pessoa rapidamente consegue, né, ter moradia. A minha ideia é cuidar daquela lista da CODAB, das pessoas mais vulneráveis, que não têm sequer condição de se habilitar no empreendimento. Hoje, como a gente tem faixa 2, faixa 3, e uma presença muito firme na cidade. Todo governador tem problema. Acho que todos os governadores têm desafios, mas acho que a diferença no gestor é você ter coragem de enfrentá-los. E eu, todos os dias, eu estou nas ruas trabalhando, fazendo reuniões com a minha equipe. Tem dia que eu saio do Buriti, meia-noite do Buriti, 5 horas da manhã já estou de pé. Acho que essa força de vontade de trabalhar é o que conseguiu que a gente entregasse muitas coisas em menos de 90 dias. Né? E eu tenho certeza que as pessoas querem isso, presença, você não correr dos problemas, você receber a demanda. Eu não tenho dificuldade de ouvir reclamação na rua, eu sou uma governadora presente, eu visito UPA, eu visito os hospitais. Ontem eu estava no Hospital do Paranoá. Né? Então, assim, nós temos esse olhar muito próximo da população do Distrito Federal. E eu acho que eu peguei 2 grandes crises, né? Uma crise financeira, que eu estou solucionando, e uma crise também do banco, que eu também encaminhei para uma saída jurídica, entendeu? Então eu acho que isso demonstra a nossa capacidade de trabalhar, porque eu sempre falo que para mares calmos, qualquer marinheiro serve, né? Qualquer um serve. Mas para pegar essas situações de dificuldade, você tem que ter pessoas que têm preparo. É uma cidade, não pode estar na mão de quem não tem capacidade política, de quem não tem maturidade. Nós temos adversários que torceram, que falaram mal do banco, porque o banco quebrasse, atingiram a liquidez do banco. Então é uma coisa, né, irresponsável. Então eu tenho certeza que, né, o trabalho é aquilo que ilumina o nosso dia a dia, entendeu? A nossa força de trabalho e o nosso compromisso com a população. Governadora, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até aqui, agradeço e até a próxima. Até a próxima.